Prezados irmãos, eu gosto muito de parábolas. E a parábola é essa narração, essa narrativa alegórica, simbólica, sintética, que é uma forma de discurso onde se conta uma história, onde se ilustra uma lição. Esse recurso parabólico foi um dos recursos mais usados pelos homens inteligentes em várias situações, em várias épocas da humanidade, para deixar uma mensagem, para ensinar a quem o ouvisse. Jesus, como mestre dos mestres, ele usou em abundância e com muita sabedoria as parábolas. E as parábolas de Jesus eu comparo como peças de um quebra-cabeça. Cada uma peça reporta a outra peça. Vai costurando vários pensamentos, vários ensinamentos que a humanidade precisaria guardar para mais na frente tirar o véu da letra, da figura alegórica, simbólica, para compreender a mensagem espiritual. Então, a mensagem de hoje, a parábola de hoje, é a parábola dos trabalhadores e das diversas horas de trabalho. Jesus sempre comparou o reino dos céus, sempre fez comparações. O reino dos céus é comparado, né, a um rei, aí fazia essa comparação. Mas em outro momento, explicitamente, ele diz que o reino dos céus não estava ali nem acolá, mas dentro de cada um de nós. Na nossa partícula divina, que hoje entendemos, que é o Espírito, criado por Deus em determinado momento e lançado na vida para desabrochar, para despertar, para crescer, para eclodir todos os talentos, todos os tesouros, atributos, aptidões, que são a nossa herança. E só quando crescemos no campo material, já começamos a fazer analogia, é que o filho tem capacidade de usufruir da sua herança familiar. Então o espírito também percorre um caminho de aperfeiçoamento, um caminho de desabrochamento. E Jesus falava muito em semente. E da eclosão dessa semente, do termo vegetal, depois o vegetal vai crescendo e começa a desabrochar a folhagem, né? Depois as flores e depois o fruto, alguns vegetais, né? Que são as frutíferas. Então há sempre uma comparação, há sempre uma simbologia, há sempre uma analogia. Então, nessa parábola do trabalhadores às diversas horas de trabalho, nós vamos primeiro fazer uma interpretação literal. Justamente a parte literal é a parte figurativa, a parte explícita, acessível a qualquer pessoa. Então, um rei sai para arregimentar trabalhadores para a sua vinha. E ele sai de madrugada. E ele convenciona com com aquelas pessoas que ele encontra uma recompensa. No caso aqui é colocado na parábola um denário. Mas ele sai depois a terceira hora, a sexta hora, a hora nona e a hora 1/10. Ele continua durante o dia, saindo nesses horários diferentes para arregimentar trabalhadores para a vinha. Lembre-se que Jesus disse: o reino dos céus é semelhante, não é igual, certo? É uma comparação. É semelhante a um pai de família, em outros momentos ele fala em rei, né? Um pai de família que saiu de madrugada
a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, literalmente, nós podemos apreender de imediato que muitos trabalhadores, muitas pessoas que são chamadas ao trabalho, a realizar um trabalho e contratadas para, no final do dia, receber a importância X, eles passam o dia e não realizam o trabalho, ficam esperando o fim do dia, vão fazendo lentamente, né? E muitas vezes sem empenho, sem amor, faz porque foi contratado e precisa ser assalariado. E aqueles das outras horas, também podemos literalmente entender que todas as horas, todos os momentos, o Pai nos chama para um trabalho, não é? Para um trabalho. No caso aqui é a vinha. Mas existem trabalhadores e trabalhadores. Mas ele prometeu a todos o mesmo salário, a mesma recompensa. E tem um momento em que, ao final do dia, ele pede para que venha até ele aqueles da primeira hora, da última hora. E lhes paga o denário. Os da primeira hora, vendo, se queixaram que eles tinham trabalhado desde a madrugada e aquele que tinha trabalhado nas últimas horas, na 10ª hora, tinham recebido o mesmo salário. Só que existe um detalhe imperceptível por aqueles lentos, adormecidos, que vão se arrastando na obrigação ou na missão que lhe foi confiada, que esses trabalhadores dessas outras horas possuem aptidões diferentes. Então, todo o trabalho que poderia ser realizado em 24 horas, uma pessoa habilitada, uma pessoa disposta, uma pessoa capacitada, realiza o mesmo trabalho em poucas horas. Em poucas horas. Foi o que aconteceu. Então, essa parábola está lá em Mateus. Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Então, essa lição literal é bastante significativa também. Porque o pai de família ou o rei seria injusto se os trabalhadores tivessem a mesma capacidade e eficiência. Mas não é o caso. Cada ser humano tem as suas peculiaridades e tem as suas aptidões. E tem o seu salário conforme os seus esforços e de se capacitarem, de adquirirem a sua, vamos dizer assim, profissionalização, as suas... os seus talentos, desenvolver os seus talentos, né? Então, há operários diligentes, de boa vontade, que devotando-se de corpo e alma às tarefas que lhes são confiadas, produzem mais e melhor em menos tempo que o comum, assim como há os mercenários. Então, Jesus proferiu essa parábola e os seus emissários, os nossos irmãos mais desenvolvidos do que nós, que estão em patamares, em degraus mais avançados de percepção espiritual, de sabedoria, eles dizem que o pai de família é Deus. A vinha somos nós. Porque em muitos momentos também Jesus nos compara com sementes. O Espírito com sementes. É preciso lançar semente na terra para que ela morra, para que ela possa viver. Esse é um processo do reino vegetal e ele compara também com o Espírito. Então, a vinha somos nós. E tudo que Jesus trouxe não foi para nós interpretarmos na parte literal, a parte exterior, a parte material, que os nossos olhos, os nossos 6 sentidos, né, percebem. Eles nos ajudam, são ferramentas de auxílio
para o despertar do espírito. Mas tudo se passa, tudo que Jesus trouxe, todos os seus ensinamentos são de foro íntimo, são para ser trabalhado em espírito e em verdade, são para ser trabalhados tirando o véu da letra para que o espírito vivifique, porque é no campo íntimo, na partícula divina, ou como se possa rotular, nomear o espírito, é que acontece tudo. Então essa vinha é uma analogia ao espírito, e essa vinha precisa ser cultivada, ela precisa ser trabalhada, essa semente precisa eclodir, ser tratada, ser cuidada, ser regada, para que ela dê o bom fruto, né? E o trabalho, que trabalho é esse? De cultivar no campo íntimo, no campo espiritual, o cultivo dos talentos, o cultivo das aptidões, o cultivo do tesouro, da pérola preciosa que somos nós, que Deus nos deu para desenvolver. Então, é a partir desse esforço, desse trabalho de autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo, de perceber o nosso lado ainda involuído, o nosso lado animalizado, o nosso lado egóico, o nosso lado do egoísmo e do orgulho, geradores de todo sofrimento humano. De todo sofrimento humano. Então, quanto mais nós cultivamos a erva daninha chamada orgulho e egoísmo, mais o ser humano sofre. E quanto mais rápido ele perceber que tem que trabalhar o campo, tem que trabalhar essa vinha, essa simbologia de vinha, que dá a uva, que dá o vinho, não é? E Jesus usou muito o vinho e a semente e várias outras colocações simbólicas. Quanto mais o que foi chamado, porque estava, com certeza, predisposto a ser chamado. Quanto mais ele trabalha as suas habilidades, quanto mais ele tem o autoconhecimento para identificar onde estão as ervas daninhas desse campo espiritual, mais ele progride, mais ele realiza o trabalho em menos tempo. O trabalho de quê? De autoiluminação. Substituição dos defeitos pelas virtudes. Então, esse trabalhador, ele tem um prêmio. E o prêmio, Deus não tem discriminação com filho nenhum. O prêmio é igual para todos, porque o tesouro foi dado a todos. O tesouro da sabedoria, o tesouro da alegria, o tesouro da esperança, o tesouro dos gozos espirituais, dos sentimentos positivos, da própria evolução alcançada, de acender a sua própria luz. Então, o reino dos céus está em nós. Então, esse trabalhador é você, sou eu, somos nós, humanidade. E o pai de família é Deus. E essa vinha é o próprio Espírito, que ao reencarnar, vem para essa escola para usufruir de oportunidades para desenvolver, nesse desiderato, desenvolver as suas habilidades. E aqueles retardatários não quer dizer que eles ficaram perdidos. Eles também receberam, mas num tempo mais longo. Eles demoraram mais tempo para alcançar a realização plena do trabalho. Então são mais encarnações, são mais o maior número de tempo. E outros que chegaram na última hora e não perderam tempo, não se distraíram, não ficaram à margem do caminho, não se envolveram com tolices e fizeram o trabalho em menos tempo e alcançaram a autoiluminação bem mais rápido do que aqueles que vêm se morejando, se arrastando há vários séculos para acender a sua luz própria, para conseguir encontrar o seu tesouro, alcançar a sua evolução.
Então é isso aí, meus amigos. Eu gosto muito das parábolas. Elas têm o sentido literal, alegórico, mas tem o sentido espiritual que a gente vai devassando devagarinho. Os trabalhadores da última hora, né? Diversos horários de trabalho, e também é uma parábola que nos dá esperança. Muitas pessoas dizem assim: eu sou jovem, eu não quero me dedicar à filosofia, à espiritualista ou à espiritualidade, porque eu quero aproveitar a minha vida, eu sou muito jovem, né? E aí o tempo passa e chega a velhice, mas na velhice também é oportunidade. Aqueles que chegaram na velhice, que foram chamados por vários estímulos, e ele também pode correr contra o tempo e aproveitar os anos que lhe resta, também fazendo o trabalho que foi negligenciado ou arrastado durante as primeiras horas dessa encarnação, como também de outras reencarnações. Um abraço fraterno para todo mundo e que possamos ter a esperança sempre de que o Pai quer a morte, sim, a morte do pecado, a morte do engano e nunca do pecador. E que Jesus, o Mestre Divino, veio trazer para nós o caminho, a verdade e a vida. Ele veio dizer que veio salvar o que estava perdido, porque o Pai assim o confiou nesse aprisco, todas essas ovelhas, na simbologia de cada espírito humano que evolui na casa planetária chamada Terra. Um abraço fraterno.